Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. O programa Palavra Ética, que é transmitido aqui pela TV Comunitária, também a TV Comunitária está com sua programação acessível via internet no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. E após os programas serem veiculados aqui, eles são disponibilizados no YouTube e vão para o blog palavraética.blogspot. O programa Palavra Ética, ele visa contribuir com a educação para os direitos humanos. E hoje nós convidamos aqui nesse Palavra Ética, é uma alegria recebê-lo, né, Lindolfo Fernandes de Castro. Lindolfo, bem-vindo aqui ao programa Palavra Ética. Eu agradeço o convite e o prazer é todo meu estar aqui hoje para a gente fazer um debate, esclarecer um pouco sobre a nossa atividade, sobre um tema tão importante para a sociedade, que é a questão da tributação. Exatamente, vamos falar sobre vários assuntos aqui. Lindolfo Fernandes de Castro é presidente do Sindifisco MG. Sindifisco é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais. Olha, o Lindolfo trouxe aqui, eu vou fazer referência aqui, várias cartilhas que o Sindicato Sindifisco trabalha, né? Carga tributária brasileira, excessiva ou justa? Quem bancou o ajuste fiscal? Superávit para Minas e arroxo salarial para os servidores do Executivo. Outra cartilha, a verdade sobre o choque de gestão do governo de Minas. Minas tem a maior alíquota de ICMS sobre a energia elétrica do país. Tributação de setor no Estado reflete injustiça do sistema tributário brasileiro que onera mais os trabalhadores, pela diminuição da alíquota de ICMS de energia elétrica de Minas Gerais e redução do preço da tarifa, na mesma proporção para os consumidores. Minas tem a maior alíquota de ICMS sobre a energia elétrica. Então, sobre a questão da justiça tributária, né? Claro que se nós vivemos em sociedade, precisa ter governos, e aí para bancar o Estado precisa ter orçamento. Então, eu acho que não dá para a gente ser contra todo e qualquer tipo de tributo, mas a tributação precisa ser justa. Então, sobre esses assuntos nós vamos conversar. Mas, Lindolfo, antes da gente tratar sobre esses assuntos aqui que você e o Sindifisco MG tratam com muita competência e com muita paixão, você já é bastante conhecido e reconhecido, mas se apresente em poucas palavras, onde você nasceu, algumas características da infância e da adolescência, por que você se tornou um auditor fiscal, um sindicalista. Bom, eu nasci em Coromandel, Minas Gerais, sou de uma família humilde, meu pai era lavrador de 10 irmãos, eu trabalhei na construção civil desde os 12 anos, pagava meus estudos, estudava à noite e fiz faculdade de Ciências Contábeis na Oswaldo Cruz, em São Paulo. Militei naquela época no movimento estudantil, eu era diretor dos diretórios acadêmicos da faculdade. Depois de terminada a faculdade, eu prestei o concurso de fiscal em 84, 85 em Minas Gerais. Passei no concurso, fui trabalhar em Uberaba. E já nos primeiros Trabalhar na Receita Estadual? Na Receita Estadual. Fui trabalhar em Uberaba na Receita Estadual e trabalhando no que a gente chamava na época a Administração Fazendária de Uberaba. Fiquei em 86, eu vim para Belo Horizonte. Mas já desde o início nós começamos já a militar na luta sindical, e porque já vinha trazendo isso daquele período de fim de ditadura e tal, trouxemos essa energia para dentro. A indignação contra as injustiças vem de berço. Vem de berço. E estou no Sindifisco, já fui eleito o 4º mandato, né, já fui eleito 4, tive o prazer de ser eleito presidente do Sindifisco. Presidente do Sindifisco por 4 vezes. E a gente tem feito no Sindifisco uma linha de construir a linha do sindicato cidadão, né, porque é importante que a gente discuta com a sociedade um outro olhar, o olhar do profissional que vive o dia a dia,
dos serviços públicos, no nosso sistema tributário, tudo. Então, essa linha de estar dialogando, apresentando para a sociedade, às vezes argumentos que não condizem com a realidade, que não correspondem à realidade, a gente tem feito essa linha do sindicato. O Sindifisco é um sindicato cidadão. O Sindifisco, Lindolfo, representa quem? O Sindifisco representa os auditores fiscais da Receita Estadual. Aí é importante explicar o que é o trabalho, né, para o telespectador. E diga também quantos são em Minas Gerais. Nós temos um quadro de 2.100, estamos com um quadro defasado, inclusive estamos pedindo concurso público e denunciando um processo de desmantelamento da nossa carreira na Fazenda. Nós estamos hoje com em torno de 1.600, quer dizer, está precisando já de um concurso que tem quase 10 anos que não se faz concurso para auditor fiscal em Minas Gerais. O auditor fiscal... O que ele faz? O auditor fiscal, ele trabalha no combate à sonegação, ele combate para que os tributos que são pagos, que na maioria pelos trabalhadores, pelos consumidores, que isso seja carreado corretamente para os cofres públicos para fazer face às demandas sociais, na saúde, educação, segurança, saneamento e outros gastos sociais. Vocês correm atrás, obviamente, dos tributos estaduais, né? Estaduais. Que é o ICMS? É o ICMS, o IPVA, o ITCD e tem a questão das taxas também. Mas o imposto mais representativo no Estado é o ICMS, que representa da receita própria em torno de 82%. Em volume, você sabe qual o volume? Montante, em torno de 32 bilhões por mês, desculpa, por ano. 32 bilhões 32 bilhões por ano. Isso só de ICMS? Só de ICMS. E o que é carga tributária, Lindolfo? Muito bom a pergunta, porque a carga tributária é o conjunto dos impostos que a sociedade paga. Ela é feita, quer dizer, a carga tributária, a última, que foi de 2012, é em torno de 1,5 trilhões de reais, quer dizer, isso das 3 esferas, né, juntando a carga tributária das 3 esferas, quer dizer, a União, os estados e os municípios, e é feita a relação disso com o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que é o conjunto das riquezas. Isso representa em torno de 36% do PIB, quer dizer, de tudo que é produzido no ano da 36%? 36%. Então, é por isso que se diz que no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Isso. É verdade isso? Bom, esse também é um assunto que a gente tem que esclarecer. Ela não é uma das maiores, ela é extremamente injusta. Porque tem países como França, Alemanha, vários outros países da OCDE, eles têm carga tributária maior. Foram selecionados 19 países da OCDE, o Brasil está lá no 9º. O que acontece é que nós temos uma carga extremamente injusta. Agora, por que ela é injusta? Porque 75% dela é sobre consumo e mão de obra, sendo que 50% é sobre consumo. E consumo é uma carga indireta, e é importante esclarecer porque é indireta, porque não é o empresário que paga esse tributo, é o consumidor na ponta, é o trabalhador, porque o empresário, ele repassa essa carga tributária, e ela é regressiva por quê? Porque quem paga mais, quem ganha menos. Para se ter uma ideia, um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, gasta 53% da renda dele com tributo, 197 dias. Enquanto quem ganha acima de 29 paga em torno de 19% de tributos. Então, nós estamos no meio de uma grave injustiça tributária. A lógica é enviesada. Quem tem menos paga mais, é isso? É isso, inclusive contrariando a Constituição, porque a Constituição tem os princípios da capacidade contributiva, que diz assim, quem tem mais recursos paga mais. E tem também o princípio da essencialidade, quer dizer, que ela tem que seguir aquilo que é essencial, deveria pagar menos, e o que é supérfluo paga mais. Mas isso acontece o contrário. Na realidade, nós temos uma situação ao contrário, porque acaba que o trabalhador é o mais penalizado, o consumidor. E aí não é só o trabalhador, até o desempregado paga tributos, né? Ele, quando compra o alimento, quando ele compra o vestuário, ele paga o tributo. Então, essa lógica perversa, quer dizer, é isso que nós precisamos alterar. Nós precisamos, quer dizer, ter uma lógica diferente que tem na maioria dos países do primeiro mundo. Quer dizer, você ter mais tributação em cima do patrimônio, dos grandes patrimônios e das grandes propriedades, dos grandes patrimônios e mais sobre as grandes rendas, do que sobre o consumo e mão de obra.
Nós temos, quer dizer, 75% sobre consumo e mão de obra é extremamente injusto e acaba sobrecarregando os mais pobres, os trabalhadores. Lindolfo, e quem que fica com esse montante de dinheiro? Essa também é uma boa pergunta, porque é o seguinte, que uma das injustiças é essa, quer dizer, o trabalhador, além de bancar essa carga tributária, ele não tem um serviço público de qualidade, um retorno de um serviço público de qualidade. Se você pegar o orçamento da União, aí já pegando o orçamento da União, de 2010, que inclusive está nessa revista, 44% desse orçamento foi para juros e os encargos da dívida pública. Ou seja, quem ficou com isso não foi a maioria da população. Dívida pública, para quem conhece pouco, é a dívida que as prefeituras, governos estaduais e União têm para com empresários, é isso? Como é que é? É só o seguinte, os estados, os municípios e a União, quando eles gastam mais que arrecadam, geralmente vai ter que contrair empréstimo. Então é o seguinte, essa dívida pública hoje, que é altíssima, e no estado de Minas hoje ela está em torno de uns 70 e tantos bilhões, essa dívida, quer dizer, o governo acaba tendo que pagar juros, entendeu, para a sociedade, para ser mais atrativo, para vender os títulos e tal. Então, essa dívida é a dívida da União, dos estados e dos municípios, quer dizer, em decorrência de um desequilíbrio, ou ter gastado mais de um desequilíbrio orçamentário que geraram essas dívidas. Ô Lindolfo, você disse antes que um dos impostos que é responsável pela maior fatia do que o governo recebe é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Isso, né? Isso. Como é que é a realidade do ICMS no estado de Minas Gerais e em relação com outros estados brasileiros? Okay. É importante ressaltar o seguinte, que o ICMS é um tributo, é um dos maiores tributos sobre o consumo. Como sempre, aí pela característica dele, ele é regressivo e indireto. Então, quer dizer, ele é regressivo, paga mais quem ganha menos. E indireto, por quê? Porque quem vai pagar não é o empresário, é o trabalhador, é o consumidor na ponta. Tá? Então, nesse caso do ICMS, ele segue a mesma lógica do nosso sistema tributário. E temos o caso específico, que nós estamos fazendo uma campanha da tributação justa, e estamos citando os casos da maior alíquota de ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, sobre a energia elétrica, que é um tributo que representa por fora 30%, mas como ele se diz por dentro, quer dizer, é jogado esse imposto para calcular depois, representa em torno de 46%, ele é o do maior dos estados brasileiros. E é sobre a energia, que é um item que deve ser da cesta básica, que nem deveria ter ICMS. Lindolfo, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Lindolfo Fernandes de Castro. O Lindolfo é presidente do Sindifisco MG, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado de Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui o Lindolfo sobre a questão da justiça e da injustiça tributária. Fique aí e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TV Comunitária está acessível também via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Hoje, aqui no Palavra Ética, nós estamos entrevistando Lindolfo Fernandes de Castro. Lindolfo é presidente do Sindifisco MG. Sindifisco é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Lindolfo, no final do primeiro bloco, você estava falando, argumentando que Minas Gerais tem a maior alíquota de ICMS sobre a energia elétrica do país. Inclusive, vocês estão, no Sindifisco, fazendo uma campanha pela redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais. E, aliás, já aproveito aqui também os movimentos sociais, Cutiminas, movimentos populares, sindicatos, forças vivas da sociedade, estão organizando para acontecer agora no mês de outubro, de 17 a 29 de outubro próximo, 2013, um plebiscito popular no estado de Minas Gerais sobre o preço da energia e sobre também a carga excessiva de ICMS para a questão da energia. Como é que é essa história mesmo? Bom, tem a lógica do nosso sistema tributário é o seguinte, por que ele é injusto? É porque acaba o seguinte, os grandes contribuintes e o poder econômico acabam se organizando
muitas vezes financiam as campanhas e que acaba tendo os benefícios fiscais, que é as isenções ou as reduções da carga tributária sobre os produtos que eles comercializam ou que fabricam. Aí, como precisa compensar isso, o que o governo faz? Uma forma de compensar, ele vai para cima do trabalhador, que muitas vezes não se organiza e não discute essa parte, e coloca alíquotas confiscatórias, como 30% sobre a energia elétrica, é um absurdo, que é um item, é um bem essencial, que deveria ser um item da cesta básica, não deveria nem pagar ICMS, tá? Coloca 30% disso, 27% na gasolina, 25% no telefone, e você pega joias com 5%. Gasolina de avião, também mais ou menos na mesma, em torno de 5%. É um disparate. Produto de luxo como joia, só 4% de ICMS? Pois é, você vê que isso não tem justificativa, vê como a regra é o contrário do que diz a Constituição. Nos outros estados, como é que é? Nos outros estados... Fazer alguma comparação. Nos outros estados, é o seguinte, tem uma situação, porque Minas isenta, e aí é bom a gente esclarecer para a população, o seguinte, que tem uma propaganda do governo que diz que metade das famílias não paga. Quer dizer, esses números deveriam ser colocados. Não paga o quê? ICMS na conta de energia? Não paga o ICMS na conta de energia. Isso deveria ser demonstrado com maior transparência, porque nós já fomos visitar algumas comunidades, viram que pessoas carentes estão pagando ICMS, porque o limite é 90 kW, que é praticamente impossível, porque a média de consumo das famílias brasileiras é em torno de 150 kWh. Então, para uma família com a vida modesta, com quase ali uma televisão, uma geladeira, quatro lâmpadas, um ferro elétrico, isso já estoura os 90 kW. Aí você pega, mas como é que é São Paulo? São Paulo, até 200 kW, paga 12% só. O Rio de Janeiro, até 300 kW, paga 12%. Então, essa que é a verdade que a gente precisa debater e procurar melhorar, aumentar esse limite de isenção, esse limite de consumo aí, aumentar isso como nos estados vizinhos, como Rio e São Paulo. Nos outros estados, quer dizer, a gente também é uma carga alta, mas é menor do que a nossa. Quer dizer, ela tem uma alíquota máxima menor e tem a isenção para consumos maiores do que Minas Gerais. Por isso que até nós já estamos fazendo uma campanha, está no YouTube, essa campanha demonstrando, quer dizer, a realidade. Agora, quem atende essas metas... Como é que chama o nome do vídeo que o cientista fez? A verdade sobre o ICMS na energia elétrica em Minas. Está disponibilizado no YouTube. Está disponibilizado no YouTube, onde a gente coloca, quer dizer, todos esses argumentos que nós colocamos aqui e também a realidade de uma família de hábitos simples que mora numa comunidade, uma família carente, inclusive. Tá? E pagando ICMS. E eu sou testemunha da gravidade dessa situação, Lidolfo, para citar só 2 exemplos, né? Eu trabalhei 11 anos na Igreja do Carmo, aqui em Belo Horizonte, ao lado do Frei Cláudio Van Balen. Praticamente quase todos os dias chegavam várias pessoas de várias favelas de Belo Horizonte, pedindo, pelo amor de Deus, Frei Gilvando, ajuda a pagar a conta de energia aqui, porque já estou com 2 atrasadas aqui, cortou minha energia, não consigo pagar. Depois também, quando eu fui participar do sepultamento do arcebispo Dom Luciano Mendes de Almeida, em Mariana, né, nos mostraram lá 4 caixas que encontraram no quarto dele, cheias de contas de energia da CEMIG, que o povo ia, Dom Luciano Mendes, não estão conseguindo pagar, cara, ajuda a pagar a conta aqui e tal. Então não é brincadeirinha, não, é um assunto sério mesmo. Não, né? esse é um assunto sério e eu acho que a carga tributária no Brasil, ela é uma forma de você estar aumentando a pobreza e a exclusão social. Eu acho que isso, quer dizer, é uma carga extremamente injusta, quer dizer, eu vejo o caso da energia. Só para citar um exemplo, você pegando uma energia sem 4 tributos, porque tem os outros tributos que vêm antes, os 4 tributos que incidem sobre faturamento, que é o ICMS, que é o tributo estadual. 30%. 30%. Você pega o PASEP e a COFINS em torno de 9%, juntando os dois, que são 2 tributos federais. E você tem a taxa de iluminação, que é em torno de 12%. Se você pegar, por exemplo, um consumo de 100 kW, a família queria pagar 30 se não tivesse esses 4 tributos. Com os 4 tributos vai para R$ 66. Então, é uma diferença enorme, quer dizer, quase que 67% da tarifa ali é tributo sobre
o faturamento. Quer dizer, se tirasse esse tributo, nós poderíamos reduzir quase pela metade a tarifa de energia. Além disso, tem também uma outra discussão que a gente faz né, nesse plebiscito que nós estamos fazendo, que é o custo disso sem os tributos. Minas Gerais tem uma das maiores tarifas, mesmo sem a tributação em cima. Com a tributação fica, quer dizer, entre uma das tarifas mais caras do Brasil. Quer dizer, aí porque envolve outras questões, os lucros, o alto custo da distribuição, da transmissão, quer dizer, os encargos setoriais, tudo isso financiado pelo consumidor residencial. Porque a empresa, ela tem muitas vezes subsídio na tarifa e paga uma alíquota menor, que é de 18%, e ainda repassa isso para o consumidor na ponta e para o trabalhador na ponta. Ô Lindolfo, explica também uma história que parece que é difícil de entender. Quando nos fala que o cálculo sobre o preço da energia, o cálculo da tributação é feito por dentro, por fora. Não. Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, ó, se o preço da energia é R$70, por exemplo, e 30%, então 30% de 70 seria 21, fala, não, mas não é 21, coloca mais 30 e pula para 100 em vez de pular para 91. Como é que é isso? Tá. Essa história de cálculo feito por dentro, por fora, e qual a justiça e a injustiça que está aí? É importante, quer dizer, explicar essa questão, é difícil, mas vamos tentar para o telespectador entender. Você pega uma conta de R$100, se você tem nela ali 35% é tributo, você tem que tirar o 35%. Então tira o 35% e você fica com a tarifa livre dos tributos. Então, quanto que representa o 35 no caso de 65? É isso que o governo faz. Além de aplicar essa alíquota altíssima, ele embute o valor do tributo dentro da tarifa antes de fazer o cálculo. Então, cobra duas vezes, então? Cobra duas vezes. Por exemplo, nesse caso, dessa conta de luz, né, que é uma conta de luz de R$230, se não fosse pagar nenhum tributo, seria 137. 137, o ICMS é 64. O que ele fez? Ele pegou o 64, que é lá da ponta, não é em cima do 134, sem a energia, e colocou o tributo dentro da base de cálculo. Então, é o tributo sobre o tributo. Quer dizer, nesse caso específico, quer dizer, quanto que seria o valor? Seria R$41 se fosse calculado sobre o valor sem os tributos. Como ele embutiu o tributo dentro, entendeu? Aí ficou o quê? R$64. Isso significa o quê? Que ele pegou a parte da tarifa sem o tributo, embutiu o tributo, que é o valor lá no faturamento, e jogou dentro da conta. Então, por isso que é chamado por dentro. É igual o tal do desconto por dentro. E aí, por isso que não é 30, representa, no caso, 46,7, ou em torno, quer dizer, arredondando 47% do valor da tarifa. Ô Lindolfo, para não dizer que isso não é ético, para não dizer imoral, isso não é ilegal também? Olha, essa história de cobrar, quer dizer, aí além da tributação, você está cobrando tributo sobre o tributo. Não é ilegal. Elevando. Não é ilegal, porque tem que mudar a lei, porque a lei diz que a base de cálculo, o ICMS faz parte da base de cálculo. Quer dizer, que é um erro, isso deveria, quer dizer, no caso do IPI, ele não faz parte da base de cálculo, ele é feito por fora e não por dentro. Então, quer dizer, você pegaria, no caso dessa conta 230, se não tivesse os tributos, seria 137. Mas essa lei é estadual ou nacional? Nos outros estados é diferente? Isso é a lei complementar, tem a lei complementar do federal, que é a lei 87, tem o Código Tributário Nacional e tem as leis estaduais. Porque o ICMS é o seguinte, você tem a Constituição que dá competência para os municípios, você tem as leis complementares, e que é comum para todos os estados, para uniformizar. E tem as leis estaduais. Então, isso é da lei complementar federal e que é repetido também, refletido nas leis estaduais. Ô Lindolfo, uma outra cartilha também do Cientifisco é essa, a verdade sobre o choque de gestão, entre aspas, do governo de Minas, que foi uma questão muito saudada, né, trombeteada aos quatro ventos aí como uma beleza. Ultimamente, parece que tiveram que admitir aí os 60 e tantos bilhões de dívidas do Estado. Qual a verdade realmente do choque de gestão, da perspectiva sua e do Cientifisco? O que eu acho importante a gente fazer o discurso, quer dizer, o discurso da realidade dos serviços públicos e não o que está no mundo das propagandas. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando aqui, por exemplo, do ponto de vista da receita, quer dizer, ela é extremamente injusta. Se olhar do lado do gasto, isso foi conseguido a custo de arroxo da folha de pagamento, e redução dos gastos sociais, principalmente saúde e educação.
Nós fizemos um ranking em relação ao seguinte, à saúde, pegamos gastos das despesas lá por função, que é publicado no site do Tesouro Nacional, dos 27 estados. Pegamos pegamos isso, comparamos com a receita corrente líquida. Nesse ranking, Minas é o 26º em aplicação em educação e 24º em aplicação em saúde. Então, o que a gente vê que essa questão do choque, e o que acontece choque de gestão, não passa de uma jogada de marketing. Porque quando você olha para a questão da propaganda, nesse período ela cresceu quase 500%. Se você pegasse o último governo Itamar e comparar os gastos agora recentes dos últimos anos e dos últimos anos do governo anterior e desse governo, isso tem um aumento de quase 500% na propaganda, que é um absurdo também, que a propaganda é para informar a população, esclarecer a população. Então, na realidade, o que aconteceu com relação a essa questão do choque de gestão foi um arroxo nos gastos sociais, entendeu? No salário dos servidores, em cima de uma receita, em cima de uma base totalmente injusta, tá? E, além disso, a gente vê que além dessa questão que eu coloquei do ranking, é o segundo estado mais endividado, se for levar em relação à receita corrente líquida do Brasil, Minas Gerais. Ô, Lindolfo, está quase acabando o nosso tempo, mas o auditor fiscal tem a tarefa de combater a sonegação. Como é que está essa questão da sonegação fiscal em Minas Gerais? E quem mais sonega? Como é que está? Bom, a sonegação, há estudo de mecanismos internacionais que no Brasil a informalidade chega a 40%. Sabe? E ela torna um sistema extremamente injusto porque você acaba provocando uma concorrência desleal. Quer dizer, aquele que paga certinho, ele não aguenta a concorrência com o caso de um contribuinte que sonega. E em Minas Gerais isso não é diferente. O que a gente tem denunciado na mídia? Que o governo, ao invés de investir nisso para combater essa negação, ele tem feito ao contrário, tem fechado postos de fiscalização, não tem feito concurso público, tem procurado conceder benefícios fiscais a rodo, que é um assunto que nós vamos entrar aqui, que chega, em 2 anos foi 20 bilhões, quer dizer, chega quase a 32% da receita de ICMS. Quer dizer, ele deveria investir mais nisso para tornar esse sistema mais justo, porque é um outro problema. Além de você ter essa carga, que esse perfil injusto, você tem uma sonegação que ela é altíssima e é crime, deixar claro que é crime que poderia ser carreado para a área da saúde, da educação, da reforma agrária, do saneamento, que são coisas que a população tanto necessita. Então, é importante esclarecer que, por exemplo, que eu acho que além de ser um crime, é um crime grave, porque é um dinheiro que está sendo sonegado que poderia, às vezes, evitar uma perda de uma vida num hospital e tudo mais, entendeu? Então, esse trabalho, o que a gente tem denunciado? Que é preciso investir, por exemplo, um outro problema que nós temos na fiscalização é a interferência do poder político e poder econômico. Sabe, às vezes o auditor, com muita dificuldade, vai lá, procura, consegue, porque é muito difícil, investiga, consegue autuar, depois vem uma lei, cancela aquela autuação, entendeu? Sem nenhuma justificativa e tudo mais. Então, nós temos denunciado bastante na mídia e temos feito esse trabalho em campanha não só da campanha do Imposto Justo, mas tem outra, a questão sonegar é crime, concurso público é coisa séria, para justamente porque você aparelhar melhor a máquina. Quer dizer, mesmo com esse quadro defasado, a fiscalização autua por ano em torno de 2 bilhões de reais. Então, quer dizer, tem feito esse trabalho de tentar carregar os cofres públicos, esse dinheiro tão necessário para as demandas sociais. Lindolfo, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Ética. Suas explicações são esclarecedoras e parabéns pelo trabalho, pela atuação do Sindifisco. Obrigado, eu que agradeço, me coloco sempre à disposição e quem tiver interesse em ter mais alguma informação a respeito disso está no nosso site, que é www.sindifiscomg.org.br. sindifiscomg.org.br. Isso. Beleza. Então, entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Lindolfo Fernandes de Castro, que é presidente do Sindifisco MG, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Obrigadão pela atenção, obrigado à direção aqui da TV Comunitária, aos funcionários e até o próximo programa com a graça de Deus.